Olá, começando mais um broadcast nas redes, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Eduardo Laguna, repórter do broadcast. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a professora Clarissa Gandu, que fundou lá na Fundação Getúlio Vargas um centro de estudos dedicado à economia do clima. A gente vai conversar com ela aí sobre os desafios no Brasil e no mundo, né, frente às emergências climáticas. Mas antes de começar a nossa conversa aqui, eu quero convidar você a seguir o broadcast nas redes sociais, no X, no Facebook, no LinkedIn e no próprio YouTube. Entra lá, tem muito conteúdo bacana do broadcast e, claro, também já convido você a deixar o like aqui para a gente disseminar, espalhar essa entrevista para o maior número possível de pessoas. Então, professora, é isso. Obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda também ao broadcast nas redes. Muitíssimo obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui. Maravilha, professora. Eu queria conversar com você, para começar, né, sobre justamente o FGV Clima, né, que é o nome desse Centro de Estudos em Economia do Clima dentro da FGV. Como surgiu essa iniciativa? Quais são os objetivos? Que tipo de trabalho vocês estão realizando dentro desse centro de estudos? Perfeito, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da história do FGV Clima. O FGV Clima ele nasceu da percepção, da constatação de que a economia poderia fazer muito mais pela ação climática brasileira. Então, a questão da crise climática, ela vem ganhando muito espaço, muita atenção, né, merecidos espaço e atenção ao longo, digamos aí, da última década, mas a gente enxergava que a economia e os economistas, né, não acompanharam esse movimento, né, que a contribuição que os economistas fazem hoje para a discussão sobre a crise climática, né, e principalmente para as decisões que dizem respeito ao enfrentamento da crise climática, é que isso está aquém do potencial da disciplina, né? Somado a isso, a gente enxerga que aplicar o instrumental teórico, o instrumental empírico que a economia oferece, né, que isso pode fazer uma contribuição que é complementar aquilo que já acontece hoje no Brasil em relação à ação climática, né? Esse movimento, que é o que a gente chama de economia do clima, né, então aplicar a economia à questão climática, a gente tem visto uma produção crescente, né, principalmente fora do Brasil, nessa área. Mas o que acontece? É importante a gente produzir conhecimento específico ao Brasil. Porque, para além do contexto brasileiro, das questões sociais, econômicas, políticas que são específicas ao nosso país, o perfil de emissões brasileiro é muito diferente da média global, né? Então, em média, no mundo, o setor de energia responde por em torno de 3/4 das emissões nacionais. Aqui no Brasil, nós temos o setor de mudança no uso do solo, né? E aí onde se enquadra, por exemplo, o desmatamento, responde por quase metade das nossas emissões, seguido do setor de agropecuária, né, com quase 1/4 das emissões, e o setor de energia com quase 1/5. Então, o contexto, o perfil de emissões aqui no Brasil já é diferente, é mais complexo. Então, a gente precisa pensar a crise climática, o enfrentamento da crise climática a partir da ótica brasileira, né? E com as especificidades brasileiras. E aí tem mais um elemento, né, que nos levou a pensar, né, no formato do FGV Clima, que é a questão de por que pesquisa aplicada. Porque nós queremos, sim, produzir conhecimento que seja rigoroso, né, e tecnicamente robusto, mas nós queremos garantir que esse conhecimento chega de uma forma, em tempo hábil, a quem precisa dele para tomar decisões, né? E é aí que entra a pesquisa aplicada. Porque a pesquisa aplicada, ela combina, né? Ela produz o conhecimento técnico rigoroso, mas ela combina essa produção de conhecimento com a linguagem e a agilidade que são necessárias para disseminar esse conhecimento de uma forma estratégica. Então, nesse contexto que nós pensamos no FGV Clima, e ele nasce dentro da Escola de Economia de São Paulo, a ESP,
na Fundação Getúlio Vargas. Então, a ESP é uma escola de economia muito moderna e muito respeitada, né, pela sua excelência acadêmica e técnica. A Fundação Getúlio Vargas também muito reconhecida pela sua produção de conhecimento aplicado, né? E a gente, então, tem no FGV Clima a missão de fortalecer a ação climática brasileira e, simultaneamente, impulsionar o desenvolvimento socioeconômico de uma forma justa, de uma forma sustentável. Então, com isso, nossos objetivos são produzir conhecimento técnico robusto, né, em tempo hábil, mas também disseminar esse conhecimento de uma forma estratégica. É um centro muito novo, né? Nós acabamos de lançar, né? Então, o nosso lançamento foi em setembro de 2024. Nós já temos um primeiro projeto em andamento. Então, nós somos um parceiro estratégico da Secretaria Nacional de Transição Energética, no Ministério de Minas e Energia. Nós estamos fornecendo um apoio técnico para a elaboração do Plano Nacional de Transição Energética e estamos também desenhando a nossa agenda de pesquisa, né, estruturando essa agenda de pesquisa. Então, nós também abordaremos diversos temas dentro de economia do clima, então dinâmicas de uso do solo, impactos socioeconômicos, questões ligadas à macroeconomia, né, e clima, questões ligadas a finanças climáticas, à ética climática. Então, por ser um centro novo, tem muita coisa acontecendo sempre, né? Eu até convido o pessoal a acompanhar o FGV Clima, porque eu tenho certeza que ao longo dos próximos meses nós teremos muitas novidades. E é um trabalho super importante, né? Porque a gente vem aí nos últimos meses sofrendo com enchentes, secas prolongadas, tempestades, né? O caso do Rio Grande do Sul foi o mais trágico, mas acho que todo mundo hoje acaba sofrendo de alguma forma com as mudanças climáticas. A gente aqui em São Paulo mesmo, recentemente, teve um apagão, deixou muita gente sem energia. E isso mostrou que não só, no caso, a rede elétrica não estava preparada para esse evento extremo, como a própria empresa de energia não estava preparada para responder, né, a um evento desses. Você acha que a gente ainda está muito atrasado nessa adaptação das cidades frente à emergência climática, que hoje a gente pode dizer que é uma realidade? Vamos lá. Acho que tem. A resposta objetiva é que o Brasil, como um todo, e na verdade o mundo, está muito atrasado em relação à adaptação climática. Eu acho que aqui vale talvez a gente dar um passinho atrás e até contextualizar que a ação climática ela pode ser dividida em duas principais frentes. Então tem a parte de mitigação climática que diz respeito a emitir menos. Então, ações como combate ao desmatamento, transição de uma matriz energética mais emissora para uma menos emissora, ações de apoio a uma agricultura de baixo carbono, todas essas são ações de mitigação. Elas visam reduzir as emissões e, com isso, desacelerar, né, o avanço da crise climática e o aumento da temperatura global média, com todos os seus desdobramentos. Mas tem uma segunda frente, que é justamente a adaptação climática. E a adaptação climática, ela falou assim, bom, nós já estamos num mundo diferente. Nós já estamos vivendo os efeitos da crise climática e isso continuar. Enquanto houver, né, esse acúmulo, né, nessa velocidade muito acelerada dos gases de efeito estufa na nossa atmosfera, gerando esse aumento da temperatura global média e todos os seus desdobramentos, nós estamos numa nova realidade. Então, como que nós adaptamos processos, sociedades, estruturas, processos produtivos, né, visando ganhar resiliência nesse novo contexto? Então, o Brasil, e sinceramente o mundo inteiro, focou em mitigação ao longo das últimas décadas, né? E o Brasil teve conquistas muito importantes em mitigação. Nós aprendemos muito sobre mitigação. Ainda restam desafios muito relevantes, muito urgentes. Mais né? ligado ao desmatamento, né? Sim. Eu acho que a questão do desmatamento no Brasil, da conservação, né, do uso do solo no Brasil, que não é apenas a questão do desmatamento. Né? A gente tem uma questão da degradação florestal, a questão da conversão da vegetação nativa em outros biomas, né? Não apenas a Amazônia.
A questão das nossas práticas agropecuárias, como que nós conseguimos deixá-las, né, menos emissoras em muitos sentidos. Então, é um conjunto de desafios robustos. A questão da transição energética, por mais que não seja a nossa principal fonte emissora, ela tem um papel muito relevante, com desdobramentos econômicos muito relevantes também. Então, nós temos muitos desafios na área de mitigação. Mas, em paralelo, é isso, né? Não é um em detrimento do outro. Em paralelo, nós precisamos pensar e agir e desenhar e ganhar conhecimento na frente de adaptação. Porque, como você colocou, o mundo já está diferente, né? Aqui no Brasil, a vida das pessoas, né, já está diferente. Não é uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos, 50 anos, 100 anos. Já está acontecendo. Pode mudar ainda mais, pode se agravar, né? Mas realmente a gente já precisa de maior resiliência agora. E isso é uma agenda nova. A verdade é essa. Porque o foco da política pública, da pesquisa, do debate público estava em mitigação, né? Essa percepção da relevância da adaptação, ela é muito mais recente, né? Então a gente precisa ainda produzir conhecimento nessa área. E aí eu acho que eu vejo também duas frentes de atuação aí. Uma está muito ligada ao que você falou, enchentes, né, eventos extremos climáticos agora, as secas, né? Para isso, para o que está acontecendo agora, impactando a vida das pessoas agora, a gente precisa de uma resposta emergencial. A gente precisa dedicar recurso, esforço, gente, investimento para responder à crise agora, né? E atender, acolher, minimizar o dano para as vítimas dessas diferentes manifestações da crise. Mas tem uma outra parte da adaptação climática que diz respeito a uma mudança mais estrutural. E aí entra muito, inclusive, a economia do clima, né? Porque isso diz respeito a pensar essa nova realidade. Então, como que nós vamos calibrar as nossas políticas macroeconômicas para um contexto de eventos climáticos extremos mais frequentes e mais intensos? Quais são as repercussões fiscais disso, por exemplo? Como que nós temos que pensar a realocação de fatores e numa nova dinâmica, num novo arranjo produtivo? E os fluxos migratórios em resposta à crise climática? Não necessariamente entre países, mas dentro de um mesmo país, ainda mais considerando, né, a dimensão que o Brasil tem e a diversidade que existe aqui dentro, né? Tem toda uma questão também de finanças climáticas. Como que nós incorporamos o risco climático, precificamos esse risco climático, né, no processo de tomada de decisão, e como que nós usamos esse conhecimento para desenhar instrumentos e mecanismos para fazer uma gestão desse risco mais adequada, né? É uma agenda muito ampla, a de adaptação. Ela é muito nova e a gente tem que ir desenvolvendo essa agenda enquanto a gente está respondendo, de fato, à crise climática. Eu acho que tem duas características dessa agenda que tornam ela ainda mais complexa, que é uma agenda que exige um olhar bastante diferenciado para segmentos mais vulneráveis da população. E aqui a vulnerabilidade, ela pode ter diferentes manifestações, mas eu me refiro principalmente a aqueles que têm menor capacidade de se adaptar. Isso pode ter um aspecto, por exemplo, regional, isso pode ter um aspecto socioeconômico, isso pode ter um aspecto de gênero, né? Porque a adaptação, ela, como eu comentei no início, né, ela é para gerar resiliência. E se a pessoa, ou a comunidade, ou a sociedade, ou o segmento produtivo tem uma menor capacidade de se adaptar, vai sofrer mais com a crise climática. Então, é preciso ter esse olhar para segmentos mais vulneráveis, né, da sociedade. E também, um outro fator que traz grande complexidade é que a agenda de adaptação ela é bastante local. Porque o impacto da crise climática, ele tem uma heterogeneidade enorme, ele varia muito entre regiões, entre segmentos, até dentro de uma cidade você vai ter uma variação muito grande. Então, é muito importante no contexto da agenda de adaptação a gente ter um papel, um protagonismo, talvez até uma liderança de segmentos subnacionais. Não basta ser um esforço, por exemplo, do governo federal.
É preciso ter uma participação muito ativa de governos subnacionais, estaduais, municipais, de iniciativas locais, para realmente pensar e avançar, né, e dar robustez a essa agenda de adaptação climática. Então, estamos atrasados, tem muito trabalho. Mas você diria que essa agenda de resiliência para o Brasil ela é mais desafiadora do que a agenda de mitigação, já que o Brasil conseguiu aí ter uma matriz energética de fontes renováveis, né? Mais de 80% da energia vem de fontes renováveis e é muito mais do que outros países, né? Por outro lado, a gente percebe que quando chove, viram sempre uma catástrofe, uma tragédia, né? Você percebe que as cidades não estão preparadas minimamente. Então, é uma agenda que vai depender de mais recursos, mais coordenação política. Eu acho que o principal desafio, Eduardo, dessa agenda é que ela é menos conhecida. Nós temos, de novo, reforçando, enormes desafios na agenda de mitigação. Então, até, vou pegar um exemplo aqui, que é até muito próximo da minha pesquisa ao longo de muito tempo, né, na minha trajetória, a questão da conservação na Amazônia, o combate ao desmatamento. O Brasil já foi muito bem sucedido combatendo o desmatamento na Amazônia, utilizando política pública, inovação tecnológica, né? Restam desafios expressivos, que mudaram ao longo do tempo, né? Uma questão ali da dinâmica socioeconômica da região, um crescimento, um fortalecimento, né, e uma maior capilaridade do crime organizado na região, que traz uma série de desafios, né? Então, quando eu destaco a dificuldade da agenda de adaptação, não é para minimizar os desafios que existem em mitigação, porque eles existem, eles são muito relevantes e muitos deles são urgentes, né? Mas em adaptação a gente está muitas casas atrás. Tanto do ponto de vista de compreensão do que precisa ser feito, do que é efetivo para lidar com isso. Não, isso que você falou, parece que as cidades não estão preparadas. Né? O que deve ser feito, qual é a forma mais custo-efetiva de responder a esses desastres, como que nós conseguimos evitar, prevenir, né, em algum grau esses desastres, sendo que eles estão acontecendo numa intensidade, numa frequência, numa velocidade bastante inesperada. Então, a gente tá num território muito menos familiar. Então, acho que tem esse desafio enorme da agenda de adaptação. E associado a isso, a gente precisa dedicar muito recurso para isso. Recurso financeiro, capital humano, né, discussão, atenção, capital político, para estruturar essa agenda. A minha questão seguinte seria justamente sobre recursos, porque tem estudos que indicam aí dezenas de bilhões de dólares que precisam ser levantados, né, para financiar essa agenda de adaptação. Como que vai ser possível mobilizar tanto dinheiro assim? A questão do volume de recursos, né, e da estrutura necessária para fazer isso de fato chegar onde precisa chegar é realmente astronômica em muitos sentidos, é um desafio gigante. Você até comentou dezenas de bilhões. No âmbito até da ONU, teve um acordo entre as nações, né, da necessidade de direcionar 100 bilhões de dólares por ano, né, dos países mais ricos para, né, os em desenvolvimento, para apoiar a ação climática, não apenas a adaptação, né, mas para apoiar a ação climática. A gente já sabe hoje, nós não estamos falando da ordem de magnitude de bilhões, estamos falando de trilhões. Né? Então, quando eu falei um montante de recursos astronômicos, realmente um volume chocante, com os desafios inerentes a mobilizar e operacionalizar isso, inclusive a necessidade de coordenação internacional. Né? Porque aí eu falei principalmente, né, falei nesse contexto indo dos países mais ricos para os em desenvolvimento, mas a gente sabe que tem necessidades dentro dos países desenvolvidos também, né? Então é preciso ter uma coordenação, né, na esfera internacional, e o espaço para isso é a COP, né? Mas a gente precisa também ter a estrutura de governança e os mecanismos
para fazer esses recursos circularem, chegar onde eles precisam chegar, né? Operacionalizar isso. O que também traz desafios práticos gigantescos, né? E aí você perguntou especificamente sobre mobilizar esses recursos, né? Porque até aqui eu estou falando, bom, então vamos coordenar, então a gente precisa garantir que tem por onde fluir, né, o recurso, mas como que de fato a gente mobiliza isso? Eu enxergo aí, eu acho que tem um aspecto muito importante, técnico e prático pela ótica, né, de finanças climáticas. Então, muita da discussão hoje de finanças climáticas se dá em torno do financiamento climático, que é justamente, né, o fluxo desses recursos, né, como operacionalizar. Mas tem um aspecto muito importante aí de finanças, não apenas financiamento, mas de finanças climáticas, né? No sentido do desenho de instrumentos e de mecanismos, né, para fazer essa gestão mais adequada, né, desse risco e inclusive oferecer talvez alternativas e formas de levantar recursos, de mobilizar o setor privado, né, de aproximar também essa discussão do âmbito do setor privado. Mas, em relação à mobilização, eu acho que tem um fator que é muito relevante aí, e é um trabalho de formiguinha, mas é o que eu chamo de letramento climático. O que eu quero dizer com isso é realmente dar capilaridade à compreensão, capilaridade fina, a compreensão sobre o que é a crise climática. O que ela é, o que causa, quais são as consequências, mas como que isso afeta cada indivíduo, cada comunidade, cada cidade, cada empresa, cada realmente segmento, né, e, digamos, agente econômico, né? E eu acho que isso é fundamental por uma ótica de sensibilização das pessoas. As pessoas precisam, né, entender como isso as afeta diretamente. A crise climática não é uma coisa que vai acontecer daqui a muitos anos ou que vai acontecer lá longe, né? Ela tem uma repercussão, ela tem um impacto muito concreto agora, e isso provavelmente vai se agravar e se intensificar ao longo do tempo, né? Ela tem um aspecto também o letramento climático, ele tem um aspecto também de gerar uma mudança de comportamento, né? Porque o letramento, ele não é apenas falar assim, bom, eu sei do que se trata, é realmente assimilar essa informação e usar isso, né, para uma mudança de comportamento, de hábitos, de processos, né? E essa compreensão, ela se mapeia em ação, ela se transforma em ação. E tudo isso por quê? Porque eu enxergo o letramento climático como um pilar fundamental de um mecanismo de transparência e de accountability para a crise climática. Porque se as pessoas não entendem, se elas não têm aquela informação consolidada, como que elas vão responsabilizar as partes que deveriam ser responsáveis, né? Como que elas vão cobrar isso de seus políticos eleitos? Como que elas vão usar isso para determinar suas decisões de consumo, por exemplo? E tudo isso, ainda que em escala micro, isso tem repercussões, isso gera um movimento, isso gera incentivos para aqueles que estão nas esferas, né, nos papéis de tomada de decisão. Então, se a gente quer mobilizar recursos, né, eu dei uma grande volta, mas voltando à sua pergunta, nós precisamos ter os incentivos para tal. Os incentivos econômicos, os incentivos políticos, os incentivos sociais, os incentivos diplomáticos, né? E sem um mecanismo de transparência e de accountability, eu não vejo isso atingindo a escala que é necessária para a gente mobilizar recursos na ordem de trilhões de dólares. Agora, você citou o compromisso dos países ricos de financiar essa agenda climática, e eu queria conectar esse tema à COP, porque, embora exista esse compromisso, os países em desenvolvimento e mais pobres dizem que pouco saiu desse compromisso de fato, né? Você espera avanços né, nesse financiamento pelos países mais ricos na COP do mês que vem, que vai acontecer no Azerbaijão, e também na COP 30, que vai acontecer no Brasil? Acho que é uma ótima pergunta.
as COPs, né, a gente muitas vezes pensa na COP de uma forma, né, a COP do ano de uma forma isolada, mas elas são, na verdade, parte de um processo, né? Então, uma COP está sempre relacionada à anterior, à próxima, e eu entendo e muitas vezes compartilho da apreensão que gera, né, o ritmo em que há avanço nessa esfera. Mas isso é inerente ao processo também de articulação, de cooperação, né, entre países com diferentes contextos, interesses, né, e incentivos. Posto isso, eu espero para a COP desse ano e também para a COP do ano que vem, eu acho que tem dois avanços que seriam muito importantes conectados ao que a gente viu na COP28 do ano passado, né? Tem a questão dos compromissos mais ambiciosos por parte das nações, os compromissos voluntários, né, são as chamadas NDCs, né, em que há uma expectativa de que os países aumentem as suas ambições do ponto de vista de redução de emissões. Então, isso é muito relevante se a gente ainda pretende alcançar, né, o teto do aumento de 1,5 graus Celsius. Né? Nós já estamos acumulando aí em torno de 1,2. Então, tem isso que é um aspecto muito relevante. É claro que esse compromisso, para que ele seja cumprido, tem toda uma questão, né, de governança e da implementação disso, e desafios associados a isso. E tem também o outro aspecto que você mencionou, né, da questão do financiamento climático. Então, teve um avanço importante ano passado, né, no acordo da criação do Fundo de Perdas e Danos, mas esse fundo precisa ser operacionalizado, né, uma forma de direcionar recursos para países mais vulneráveis, mas a gente precisa pensar justamente qual é a governança, quais são os mecanismos, como que isso vai se tornar realidade. E também avançar nas discussões, justamente, a gente precisa sair da discussão que estava ali na casa dos bilhões e a gente precisa levar essa discussão para a escala dos trilhões. Né? E isso, obviamente, vai gerar ali tensões diplomáticas que precisam ser negociadas, articuladas, e a COP é exatamente o arcabouço para isso. Então, acho que esses são dois pontos que são muito relevantes a gente ficar de olho, né, acompanhar nessa COP agora, mês que vem, né, e também, isso não deve acabar mês que vem, esse é o ponto, isso continua, né, na COP do ano seguinte. Bom, professora, a gente está chegando ao fim da entrevista, mas antes, como uma última pergunta, eu queria que você falasse sobre a COP que vai acontecer no Brasil. Há uma grande expectativa em relação a essa COP 30. O Brasil vai ser o centro do mundo nesse debate do clima no ano que vem. Qual que vai ser o legado que essa COP vai deixar, não digo para o mundo, mas para o Brasil mesmo? Então, o Brasil, como você falou, ele vai estar com um grande holofote global, né? E isso nos coloca numa posição de assumir uma liderança realmente na ação climática global. O Brasil já teve momentos em que ele assumiu uma posição de destaque, né, na ação climática, em outro contexto, né, com outras iniciativas. E agora a gente, novamente, pode ter um protagonismo muito relevante nessa agenda. Só que para isso nós precisamos sair do campo da sinalização, das boas intenções e dos discursos para ações concretas. Né? Nós precisamos apresentar ações concretas de fortalecimento da ação climática global. E eu acredito que há esforços indo nessa direção. Então, pegando apenas aqui alguns exemplos do governo federal. O Brasil está desenvolvendo o Plano Clima, o Plano de Transformação Ecológica, o Plano de Transição Energética. Né? E esses são planos de ação. Eles trazem recomendações concretas e estratégias para fortalecer a ação climática brasileira. E assim como eles, há outras iniciativas na esfera do governo federal, em governos subnacionais, na sociedade civil, né? E nós precisamos realmente dar visibilidade a essas iniciativas, a essas ações e essas iniciativas concretas. Seria bacana também ver uma participação maior, uma contribuição do setor privado, por exemplo, na COP 30, de novo com ações concretas para assumir essa liderança. Tá?
Além disso, acho que assim como o Brasil fez na presidência do G20, né, em que ele assumiu a presidência do G20 e trouxe uma bandeira social de combate à fome e à pobreza, a bandeira do enfrentamento da crise climática, né, levou isso para essa esfera do principal fórum de cooperação econômica internacional. O Brasil ele pode fazer isso no contexto também da COP, trazendo pautas que são urgentes e dando muita visibilidade a essas pautas, né? Eu digo isso em relação à questão das finanças climáticas, né, do financiamento climático e também da transição justa. Agora, eu acho que a gente não pode deixar de falar de que a COP30 ela acontece na Amazônia, né? Então, é importante que tenha um legado também para a Amazônia. E nesse sentido, eu sinceramente espero que esse evento ali seja uma oportunidade para as pessoas conhecerem a realidade amazônica em toda a sua complexidade. Sua complexidade natural e ecológica, sua complexidade social, sua complexidade econômica. Porque, tipicamente, as pessoas não têm uma visão realista do que é a Amazônia, né? E eu acredito que uma visão realista, um conhecimento profundo do que é essa realidade, né, realmente extremamente complexa, isso é absolutamente fundamental para pensar, desenhar e implementar ações que sejam não apenas efetivas, mas também factíveis. E se a gente conseguisse isso, seria um tremendo legado. Professora, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. A conversa foi ótima. Acho que você trouxe aí reflexões importantes sobre esse tema que, sem exagero, é o grande desafio da humanidade hoje. Concordo com essa sua reflexão, Eduardo. Temos muito trabalho pela frente. Foi um prazer. Muitíssimo obrigada pelo convite e eu fico à disposição. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Reforço o convite para você seguir o broadcast nas redes sociais. Deixa aí também o seu like, né, nessa conversa para a gente espalhar essa entrevista, para falar sobre a urgência climática para o maior número possível de pessoas. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo broadcast nas redes.